Zeus, Poseidon, Hades, Ares, Apolo, Atena, Afrodite, são nomes que soam bem familiar, não é mesmo? Pois é, eles fazem parte da mitologia grega, a mais famosa e a que serviu de inspiração para tantos filmes, livros e desenhos e outras histórias. Então, no vídeo de hoje do canal O Historionauta, vamos aprender um pouquinho sobre a famosa mitologia grega. Primeiramente, é bom lembrar que a mitologia grega é muito extensa, cheia de deuses, semideuses e outras figuras mitológicas. Então, é claro que eu vou me ater aos principais elementos. Mas, de acordo com esta mitologia, qual teria sido a origem de tudo que existe no universo? Bom, primeiramente, no início, não havia nada, apenas o caos. A mais antiga e inexplicável das divindades. Não havia ordem nenhuma, era um turbilhão sem sentido, sem ordem, sem fim. Até que, num certo momento, surgiu, de dentro do caos, uma divindade, uma deusa, Gaia. Gaia representando o planeta. Muitas vezes ela é representada na forma humana, outras vezes representada como a forma do próprio planeta. E aí nós temos o início de uma ordem dentro deste caos. No corpo do planeta, Gaia, começou a surgir outros elementos que começaram a se organizar, a se separar. O fogo, a água, a terra, o ar. E daí para frente, outros elementos começaram a se organizar e a surgir. E de Gaia, nós vamos ter aí outros deuses, outras divindades surgindo. Gaia, super independente, gerou e gestou 2 filhos, que posteriormente seriam também seus amantes. Primeiramente, ela criou o céu estrelado, que os gregos chamavam de Urano, e posteriormente ela criou Ponto, representando o mar. Com Ponto, ela gerou um deus chamado Nereu, um deus marinho primitivo, conhecido como Velho do Mar. E com Urano, ela gerou 12 titãs, sendo que, dentre eles, o mais famoso era Cronos, que, na verdade, era um titã que odiava o seu pai, Urano. Os titãs e titânides eram seres grandiosos, às vezes violentos, temidos, mas representados aí na forma humana. Urano, por exemplo, odiava os seus filhos e os prendia numa cova na terra para que nunca vissem a luz do dia. Até que a titã Gaia, querendo acabar com esse domínio brutal de Urano, forjou do seu próprio corpo uma foice e entregou para o seu filho Cronos, para que ele colocasse fim a esse sofrimento. Cronos, com a foice, castrou as partes do seu pai, Urano, e o afugentou. Bom, mas Cronos, temendo que os seus irmãos fossem tão poderosos ou mais poderosos do que ele, os aprisionou novamente. Bom, em seguida, Cronos se casa com uma outra titã chamada Reia e eles geram vários filhos. Mas um dia, Cronos é advertido de que um dos seus filhos seria mais poderoso e o destronaria no futuro. O que ele fez então? Ele começou a devorar os seus filhos recém-nascidos. Até que um dia Gaia teve uma ideia, junto com Reia, de enganar o Cronos. O que elas fizeram? Elas entregaram, em vez do bebê recém-nascido, entregaram uma pedra para enganar o Cronos. Bom, este bebê, que viria a ser Zeus, foi escondido e levado para uma ilha em Creta. E aí então, quando Zeus se tornou adulto e muito poderoso, ele declara guerra não só ao Cronos, mas aos outros titãs, com a ajuda da Gaia, e consegue salvar os seus irmãos, que haviam sido engolidos por Cronos. E aí então nós temos uma grande batalha entre deuses e os titãs, sendo que os deuses acabaram saindo vitoriosos
E Zeus se torna então o soberano aí do Olimpo, dos deuses gregos. Os gregos antigos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e esses deuses eram representados sob a forma do antropomorfismo, da forma humana. E apesar de serem imortais e muito poderosos, eles carregavam também defeitos e qualidades próprias de qualquer ser humano. Eram 12 deuses principais que habitavam o Monte Olimpo, num grande palácio, e é por isso que eles eram chamados de deuses do Olimpo. Eram 12 que formavam o panteão grego. Zeus, Poseidon, Hera, Deméter, Atena, Hefesto, Apolo, Hermes, Dionísio, Ártemis. E nós vamos, a partir de agora, conhecer um pouquinho desses 12 deuses principais e alguns outros aí, incluindo algumas figuras, criaturas mitológicas. Então, vamos a eles. Primeiramente, Zeus. Zeus era considerado o mais poderoso do Monte Olimpo, o rei dos deuses gregos. Era o filho mais novo de Cronos e Reia, tinha 5 irmãos, entre eles Poseidon, Hades e Hera, que era também a sua esposa. Mas Zeus teve relacionamento com várias outras deusas e mulheres, o que o levou a ser pai de vários outros deuses, como Atena, Ares, Apolo, por exemplo. E também foi pai de Hércules, um semideus e herói grego. E na mitologia romana, seu correspondente é Júpiter. Hera era filha de Cronos e Reia, irmã e esposa de Zeus. Considerada a rainha dos deuses, era também cultuada como deusa da maternidade, do casamento e das mulheres. Tinha um temperamento difícil, ciumenta e vivia castigando as amantes e filhos que Zeus tinha fora do casamento. E olha, foram vários. Mas ela era muito fiel e não teve casos extraconjugais, como seu marido. Na mitologia romana, ela corresponde à deusa Juno. Poseidon era filho de Cronos e Reia, ou seja, irmão de Zeus. Era o deus dos mares, das tempestades e dos terremotos. Os navegantes rezavam para ele para garantir uma viagem tranquila e calma. Apesar disso, Poseidon também tinha um lado muito instável. Quando bravo, usava seu tridente para provocar o caos e terremotos, derrubando barcos. Na mitologia romana, seu correspondente é Netuno. Atena era filha de Zeus e Metis, a primeira esposa de Zeus. Atena era a deusa da sabedoria, da justiça e da estratégia em batalha. Segundo a mitologia, quando Metis engravidou, Zeus engoliu Metis por medo de que o filho que nascesse fosse mais forte do que ele. Atena acabou por nascer do mesmo jeito, pela cabeça de Zeus. Já adulta, forte e armada, Atena se tornou uma das filhas preferidas de Zeus. Protetora das cidades, Atenas era uma guerreira que já nasceu armada com um escudo e um capacete. Na mitologia romana, ela é chamada de Minerva. Ares era filho de Zeus e Hera. Ele era o deus da guerra e meio-irmão de Atena. Possuía um temperamento violento e vingativo. Ao contrário de Atena, Ares tinha um comportamento bastante agressivo, impulsivo e pouco voltado para a defesa da justiça. Para ele, era sempre bom estar nas guerras ao lado dos mais sanguinários. Atena tentava muitas vezes controlar as atitudes exageradas de Ares. Ele teve um relacionamento com Afrodite, que era esposa de Hefesto, e por isso foi banido do Monte Olimpo durante um tempo. Na mitologia romana, seu equivalente é o deus Marte. Deméter era filha de Cronos e Reia, e também era irmã de Zeus e Poseidon. Deméter era a deusa das estações do ano e da agricultura. Com seu irmão Zeus, ela teve uma filha chamada Perséfone, que foi raptada por Hades, o deus do submundo. Com interferência de Zeus, Deméter conseguiu recuperar a filha por meio de um acordo. Ela passaria metade do ano junto com a mãe, Deméter, e metade do ano com Hades. Este mito justifica o ciclo anual das colheitas, e na mitologia romana ela é conhecida como Ceres. Apolo, irmão gêmeo de Ártemis, era filho de Zeus, um dos principais deuses do Olimpo. É o deus do sol, da beleza e o patrono das artes.
da música, poesia e da pintura. Teve diversos relacionamentos, do qual merece destaque o da ninfa Daphne. Na mitologia romana, ele também é conhecido como Apolo. Ártemis era a irmã gêmea de Apolo. É a deusa da lua, considerada também a deusa da caça dos animais, da vegetação e da fertilidade. De espírito caçador, Ártemis era muito talentosa com o arco e a flecha. Possuía um temperamento vingativo, mas por outro lado, era protetora e amorosa. Não foi casada, nem teve nenhum filho. Na mitologia romana, é conhecida como a deusa Diana. Hefesto era filho de Zeus e Hera. É o deus do fogo e dos metais. Foi um grande forjador e trabalhava próximo dos vulcões, com a ajuda dos gigantes de um olho só, os Ciclopes. Considerado um dos deuses mais feios do Olimpo, Hefesto nasceu com uma deficiência que o deixou manco. Sua mãe ficou com vergonha da criança e o lançou do Monte Olimpo. Já adulto, ele retorna ao local de origem e se vinga de sua mãe. Na mitologia romana, ele é chamado de Vulcano. A Afrodite era filha de Zeus e Dione, a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Muito bela, ela foi obrigada a se casar com Hefesto, mas ele não lhe agradava e, portanto, o traiu com Ares. A deusa ainda teve outros casos extraconjugais com Hermes, Apolo, Dionísio e outros. Segundo o mito contado pelo escritor Hesíodo, Afrodite teria nascido nas espumas do mar, o que inspirou a pintura do artista renascentista Botticelli, com a deusa em uma concha gigante. Na mitologia romana, é conhecida como Vênus. Hermes era considerado o mensageiro dos deuses. Era o deus do comércio, da riqueza e da sorte, do esporte, da astronomia e da astrologia. Criador do fogo, uma de suas funções era guiar os mortos ao submundo do deus Hades. Ele era filho de Zeus e da ninfa Maia. Era visto como um deus brincalhão, malandro, podendo usar isto para o bem e para o mal. Na mitologia romana, seu equivalente é o deus Mercúrio. Dionísio era filho de Zeus e Semele. Era o deus do vinho e das festas, da alegria, do teatro, da natureza, dos ciclos vitais e da fecundidade. Em muitas das estátuas e pinturas do deus, ele está sempre com um cacho de uva e uma taça de vinho na mão. Em algumas delas, seu rosto é retratado com um ar embriagado. Para os romanos, ele era conhecido como Baco. E para finalizar, não podemos nos esquecer de Hades. Hades era irmão de Zeus e Poseidon. Era o deus grego do submundo, o reino dos mortos. Tinha uma personalidade impiedosa e insensível e, portanto, era o mais temido dos deuses. Na mitologia romana, ele era chamado de Plutão. Como eu disse no início do vídeo, a mitologia grega é muito extensa, repleta de histórias e vai muito além desses 12 deuses do Olimpo que vocês acabaram de conhecer. Nós temos, por exemplo, várias histórias envolvendo semideuses e heróis, como, por exemplo, Hércules, que os romanos chamavam de Hércules. Quem nunca ouviu falar sobre os 12 trabalhos de Hércules? Aqueles 12 castigos que que era a mulher de Zeus, enviou para castigar o Hércules, pelo fato dele ser um filho fora do casamento, por exemplo. Mas nós temos outras histórias também muito interessantes, como, por exemplo, a história da Medusa, que eu vou contar um pouquinho para vocês aqui. É uma criatura mitológica, mas a sua história já inspirou também muitos filmes, livros e outras histórias por aí. Segundo o mito, Medusa era uma linda mulher, sacerdotisa do templo de Atena. No entanto, Medusa foi assediada por Poseidon, o deus dos mares, e acabou cedendo aos seus encantos, deitando-se com ele no templo da deusa Atena. Por causa disso, Atena transformou seu cabelo em serpentes e seu rosto num horrível semblante capaz de transformar em pedra todos que olhassem em seus olhos. Segundo o mito, ela foi decapitada pelo herói Perseu, que utilizou o reflexo no seu próprio escudo para poder encontrar e decapitar a Medusa. Realmente a mitologia grega é muito interessante, são muitas histórias e que inspiram desenhos, filmes, livros e muitas outras histórias por aí. E eu acho que vocês conseguiram compreender um pouquinho e aprender um pouquinho mais sobre a mitologia grega, os pontos principais. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, curtam o canal, se inscrevam e nos vemos num próximo vídeo aqui do canal O Historionauta.